Olá, seja bem-vindo à nossa aula remota de educação física, ok? Esta aula de hoje, nós vamos tratar aí sobre as práticas corporais, dando continuidade às nossas discussões passadas, certo? Então, essa aula é para o oitavo ano do ensino fundamental e nós vamos tratar nesta aula sobre os componentes do estilo de vida. Que é o estilo de vida, né? Quais são os componentes? A gente já viu na aula passada, a gente já deu uma passada aí bem rápida, mas hoje nós vamos aprofundar esses aspectos para vocês, tá certo? Então, os jovens aí, né? Qual é o estilo de vida dos jovens? O que é estilo de vida? Então, são os hábitos, né, conscientes que estão determinados, ligados à percepção da qualidade de vida que a pessoa traz consigo. Então, o estilo de vida são os nossos hábitos conscientes, aqueles que nós trazemos e eles estão ligados à nossa percepção da nossa vida, na nossa qualidade. Mas como é a qualidade de vida dos jovens? Você tem percebido como é a sua qualidade de vida? Como está a sua qualidade de vida? Você percebe como está? Você percebe as dificuldades que você tem? Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos tentar elucidar alguns problemas dos jovens, tá certo? Então, observe comigo. O que é a adolescência? Você sabe, você está no período da adolescência, o que é esse período? Então, a palavra adolescente, ela vem do latim e significa crescer. Você está em processo de crescimento, ok? E o termo crescer dá sentido de modificação. Então vai haver uma modificação no corpo, na mente, nos estados emocionais, na sexualidade, enfim, como um todo, os adolescentes vão passar por transformações e vão se tornar adultos. Então vamos perceber aí como é esse universo. Então a adolescência é um período de transição, você está passando pelo período da infância e vai entrar na fase adulta e caracteriza pelo impulso no desenvolvimento físico do corpo, no desenvolvimento mental, emocional, de novas emoções, o desenvolvimento da sexualidade, a questão da sociabilização do lado social e junto com tudo isso, vai haver também uma busca por alcançar os objetivos e as expectativas da cultura social onde você está inserido. Então, dentro da sua sociedade, dentro do universo da sua família, existem valores e objetivos pessoais da família e você vai estar aí nessa luta aí para conseguir suprir essas necessidades, né? E essa luta dos seus pais e até mesmo sua para você encontrar aí o seu rumo na vida. Então, isso caracteriza aí a adolescência. E o estilo de vida dos jovens, como é que é? Então, os adolescentes ele têm uma visão positiva da vida, né? Tá, isso é muito bom, mas tem um problema, eles buscam viver a vida às vezes com muita intensidade, e aquilo que é positivo pode se tornar negativo por causa disso. Porque muitos dos jovens, em busca de emoção, eles se envolvem com drogas, com o fumo, com o tabagismo, com o alcoolismo, com o álcool, né? E às vezes com a violência, em busca dessa emoção forte, tá? Porque eles querem, né? Eles querem aí tratar do comportamento de risco. Então, às vezes o adolescente ele começa a viver um comportamento muito de risco por causa dessa busca, né, intensamente pela vida, tá? Viver intensamente e superar os limites que estão diante dele. Então, essa busca para experimentar a vida coloca às vezes o adolescente numa situação de comportamento de risco e tem que ser observado, tá certo? O Aristóteles, que era um grande pensador, ele já dizia que os jovens, que existia um período da vida, né, onde os jovens valorizavam os aspectos da convivência em grupo. Então, no período da adolescência, os jovens eles gostam de viver em grupos, tá? Em amizade, companheirismo. Eles têm uma ligação veemente com quem requer com que reagir aos conflitos. Então, é nesse momento da vida em que a gente vivencia a maioria dos nossos conflitos. Então, ser jovem não é nada fácil. Para a gente pensar, sua vida é muito boa, mas não é fácil. Ser jovem é vivenciar vários conflitos, né?
A valorização dos aspectos da convivência em grupo é muito importante, a amizade, o companheirismo, e a questão dos conflitos começam a existir muito grande na mente dos jovens, ok? Então, a alimentação saudável. Então, os jovens precisam entender que um dos componentes aí do estilo de vida, um bom estilo de vida, é que você desenvolva uma alimentação saudável. Muitos jovens não têm desenvolvido uma alimentação saudável. A alimentação saudável é muito importante. É aquela que garante ao organismo os principais nutrientes que o corpo precisa. E ele está na alimentação, né? E essa alimentação saudável, ela precisa ser variada, ter vários tipos de alimento, precisa ser equilibrada, não pode ser com exagero, né? E em quantidade adequada e com segurança alimentar, ou seja, que o alimento seja bem preparado e que tenha a higiene necessária para não oferecer o risco à saúde, tá certo? Então, os alimentos, né? Principalmente os alimentos como vegetais, tá? As hortaliças, as frutas, legumes são extremamente importantes para a nossa saúde, porque ele fornece aí as principais nutrientes para o nosso corpo. Então vamos ver como deve ser a nossa alimentação aí de forma bem simplificada. Então observe o seguinte: alimentos como carne, ovos, doce, carne vermelha no caso, devem ser consumidos raramente, né? Não pode ser consumido todos os dias. Alimentos como laticínios, queijo, leite e iogurte devem ser consumidos pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. Alimentos, por exemplo, como ovos, peixe, carnes brancas devem ser consumidos pelo menos 2 vezes ao dia. E alimentos como verduras, tá? Como leguminosas, feijão, tá? Como hortaliças, tá? Precisam ser comidos de 1 a 3 vezes. Então devem estar pelo menos nas 3 principais refeições. E alimentos como frutas e verduras, frutas principalmente, devem ser comidos também de 2 a 3 vezes. Então 2 a 3 vezes você tem que comer frutas durante o seu dia. Então durante um dia você tem que comer pelo menos 3 vezes, né, frutas. E devem consumir em forma abundante as verduras. Então, a gente é aquilo que as pessoas comem menos, é aquilo que a gente deveria comer mais. Então, as verduras devem ser consumidas abundantemente. E consumir nas 3 refeições os carboidratos. O que são os carboidratos? São as massas, né? Essas massas integrais, pão, né? Arroz integral. Essas massas fornecem a energia para a gente sobreviver. E tem também aqui o consumo dos óleos, né? No azeite, tá? A importância do azeite. Então, antigamente o azeite estava lá em cima, mas hoje em dia a gente sabe que a gente precisa de uma fonte de gordura saudável, porque o cérebro humano, né? A nossa caixa pensante, ela é composta grandemente, sua grande parte dos neurônios, eles têm uma grande quantidade de gordura, e gordura de origem vegetal, né? Gordura saudável, tá? Então é importante ter essa gordura saudável na alimentação. Por isso o azeite, ele também está na base da pirâmide. É aquilo que a gente deve incluir e deveria estar em todas as refeições, certo? Então a gente já viu aí um primeiro aspecto aí do estilo de vida, que é a alimentação. O próximo aspecto do estilo de vida vai ser a atividade física, se você é uma pessoa ativa ou não ativa. Então fazer atividade física faz parte de um estilo de vida saudável, tá? Então qual é o conceito de atividade física? Tá? A atividade física faz parte da vida dos jovens. Ela é muito importante porque ela incorpora hábitos saudáveis e melhora os níveis de atividade física para incorporar uma vida adulta. Então, quanto mais você faz atividade física quanto jovem, você pode manter essa atividade física quanto adulto. Então, pessoas que são jovens, que praticam atividade física, provavelmente serão adultos que praticam atividade física. Por isso que é muito importante ter esse aspecto na nossa vida. Então, o estilo de vida ativo na vida adulta está associado à redução de incidência de várias doenças,
tá certo? Degenerativas e a redução da mortalidade cardiovascular. E entre os jovens e crianças e adolescentes, o maior nível de atividade física contribui para um melhor perfil lipídico metabólico e reduz a obesidade, né? Então, perfil lipídico, a questão do colesterol. Muitos jovens hoje, eles fazem os exames e dão altas taxas de colesterol, né? E isso é provocado pelo tipo de alimentação que as pessoas comem, muita carne vermelha e tudo mais. E muitos jovens estão se tornando obesos. Então, um dos principais problemas aí está o baixo nível de atividade física. Então, o que é atividade física? É definido com qualquer movimento corporal produzido pelo músculo esquelético que gasta mais energia do que o repouso. Então, a gente tem aqui o que você tem que fazer, tá? Então, observa bem. Aqui, assistir televisão, se você ficar sentado por mais de 30 minutos, isso não é adequado. Então, você ficar aí por 25 minutos sentado ainda é adequado, mas mais de 30 minutos não é adequado para a saúde. Você tem que fazer 3 vezes, né? 2 ou 3 vezes por semana, no caso aqui por semana, exercícios físicos, tá? Exercícios físicos de força, tá? Musculação ou exercícios físicos de fortalecimento do corpo com exercícios de alongamento, tá ok? 2 ou 3 vezes por semana. E praticar esportes de 3 a 5 vezes por semana. Então, esporte, você praticar aí voleibol, futebol, todos os esportes possíveis. Você tem que praticar quantas vezes por semana? De 3 a 5 vezes por semana. E tem que ser uma pessoa ativa. Tem que andar de escada, andar de bicicleta, fazer a sua vida ser ativa. Não ser aquela pessoa que vive o quê? Deitado, sedentário. Né? Tem que fugir do sedentarismo, né? Fugir dessas atividades que a gente fica parado, ok? Tem que colocar o corpo em movimento. Então, o outro aspecto importante aí é o controle do estresse. A gente já discutiu na aula passada que o estresse é um dos problemas muito sérios. E um grande problema está acontecendo com os jovens é que os jovens estão desenvolvendo, né? Estão vivenciando esse estresse da atualidade. Então, os adolescentes são muito vulneráveis ao estresse. É um período de emoções intensas. Então, a gente já viu que a adolescência não é aquele paraíso que muita gente pensa, né? Onde as pessoas recebem muita pressão dos exames escolares, dos colegas, da relação social com os colegas, necessidade de autoafirmação. Então, às vezes as pessoas não se sentem muito bem, estão no processo de desenvolvimento do corpo, sentem vergonha do corpo, né? Tem insegurança, passando da fase da infância para a fase adulta, vários problemas, várias confusões vêm na mente, o momento de você se autoafirmar, de formar seus valores, suas ideias sobre o que é a vida, suas ideias sobre quem é você, e esse é um momento às vezes de grande estresse para os jovens. Então é preciso construir um ambiente saudável, então os jovens precisam ter um ambiente saudável. Um ambiente, né, de desarmonia propicia incidências desagradáveis. Então, um ambiente social, a família está sempre tendo conflito, isso não é bom para o jovem, né? Principalmente na adolescência, onde várias dúvidas e incertezas o jovem vai ter com relação a si mesmo. Esses fatores são a porta de entrada para distúrbios, muito comum na fase da adolescência, que é a questão de você estar buscando um significado para a vida, buscando significado para você viver o que é a vida, quem sou eu, onde estou, o que eu vou ser. Então, isso propicia o surgimento da ansiedade e da depressão entre os jovens. Mas é preciso construir um ambiente saudável. É preciso que o jovem também lute para construir esse ambiente saudável à sua volta. Como controlar aí o estresse? Então vamos lá, galera. Para controlar o estresse, eu tenho que ter momentos de relaxamento. E exercícios de alongamento, yoga, né? Meditação, tai chi chuan, artes marciais que libera a energia negativa, né? São importantes aí, mas você precisa ter um momento de relaxamento, escutar música, ler um livro bom, isso é importante, caminhar na natureza, é muito importante fazer caminhada, essas coisas relaxam a mente, ok?
Também tem atividade física. Então, atividade física, esporte, todas as práticas esportivas relaxam bastante a mente. E o autoconhecimento, você se autoconhecer. Então, o autoconhecimento, você perguntar a si mesmo, né? Se questionar sobre a vida, sobre as coisas que estão à sua volta, ser uma pessoa crítica. Isso é muito importante para você se autoconhecer, conhecer quem é você, quais são os seus limites. Você se entender é muito importante nessa fase da vida. E o outro aspecto é o lazer. Você tem momentos para você se divertir, não ficar só se cobrando pelas coisas. Você precisa dessas coisas. Momentos de relaxamento, atividade física, autoconhecimento e momentos de diversão. Os jovens precisam disso por causa do seu momento de vida, né? Esse momento que às vezes é muito estressante. Então, o que é o estresse em si? A gente já viu na aula passada, mas a gente vai dar um repeteco aqui para que você entenda. Reações naturais do organismo, né? Uma reação natural do organismo quando vivencia uma situação de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca num estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. Então, quando você está no estado de estresse, o seu corpo fica alerta, você fica assustado, tudo é uma dificuldade, você sente muita dificuldade de enfrentar a vida, se vem ansiedade. Então, isso pode ser acarretado por excesso de trabalho intelectual. Então, estudar muito às vezes, sem momentos de relaxamento, sem atividade física, sem autoconhecimento, sem lazer, pode levar o jovem a um estado de estresse crônico e ele ficar muito ansioso e desenvolver depressão, ficar deprimido. Enfim, é muito importante que o jovem tenha espaço para ele poder se divertir, para ele poder relaxar, para ele fazer atividade física, porque senão ele vai ficar enclausurado nesse universo aí de estresse, de cobrança. E às vezes a própria família ao redor, em vez de ter um ambiente saudável, né, as pessoas estão sempre em conflito. Isso não é saudável para os jovens, ok? Outro aspecto importante que os jovens estão fazendo aí é sair sem máscara, né? Eu estou vendo você sair sem máscara. É importante usar máscara para se proteger. Ah, mas eu não adoeço, não pego coronavírus. Pega sim e transmite para o seu pai, para sua mãe, para sua avó. E eles terminam adoecendo de forma crítica, né, parando no hospital. Então, os jovens aí saem sem medo algum da vida e às vezes eles colocam em risco a própria saúde. Então, sai sem máscara, né? Nesse momento a gente precisa usar máscara. Usar uma máscara para proteger-se contra as gotículas aí do vírus. Quando a pessoa fala, solta as gotículas no ar, a gente respira, se contamina e traz a doença para dentro de casa. Então, preciso ter esse cuidado. E isso chama-se comportamento preventivo. Então, os jovens precisam ter um comportamento preventivo. Então, muitos dos jovens não têm esse comportamento preventivo. O comportamento preventivo são ações individuais e coletivas executadas de forma voluntária em relação a doenças ou perigos que hajam, né? Então, por exemplo, muitos jovens se expõem à violência, se expõem à droga, se expõem à doença, e assim, porque querem viver a vida, assim, experimentar tudo, mas isso é perigoso. A gente tem que ter o objetivo de minimizar potencialmente as ameaças que estão ao nosso redor. Então, o jovem precisa desenvolver um comportamento preventivo. E uma das formas aí é usar máscara, né? Usa máscara, galera, ok? Então, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, o trânsito, tá, é o principal causa de morte dos jovens. Então lá e bebe todas e mais algumas, sai para dirigir e ocasiona morte. Então os jovens de 10 a 24 anos têm morrido de quê? O que é que os jovens morrem? Os jovens estão morrendo de acidente no trânsito. Por quê? Porque associam aí a bebida, a direção, ok? Então isso é muito errado, a falta do uso do cinto, enfim, é preciso ter um comportamento que você se proteja das ameaças que está à nossa volta, ok? Isso aí não é estresse, né? Ficar, eu estou estressado, não, se proteger demais, não é isso, né? Não é deixar de viver, mas sim viver com segurança, tá certo? Ok? Se proteja a sua família. Outro ponto importante é o relacionamento, né?
O jovem precisa desenvolver relacionamentos saudáveis. Você precisa ter relacionamentos saudáveis, inclusive com a sua família. O relacionamento social se refere às relações interpessoais, ou seja, com a família, com o trabalho, com o que está à sua volta, o que está no círculo da sua amizade e a sua própria comunidade. Então é preciso ter uma relação social. Agora, na pandemia, está dificultando um pouquinho as relações sociais, né, dos jovens, tal, mas nós precisamos manter as relações sociais, né? E precisamos manter essas relações sociais, são importantes para que a gente tenha saúde. Então, manter a relação social com a família, com os amigos, é muito importante nesse momento. A crise com a família. Então, acontece um problema muito sério na adolescência, é que na adolescência acontece de crise, né? Os jovens se afastam um pouco da família procurando os amigos que possam dividir os mesmos valores, as mesmas opiniões e comportamento. Então o jovem percebe que os seus amigos têm um comportamento igual, os mesmos valores, mas isso também é perigoso. Você não pode deixar sua família, tá? Então a família também é uma referência para você. Eu sei que no momento aí da sua vida, você é adolescente, os amigos são muito importantes, se tornam nossa família, né? Nossa tribo, mas perceba que isso vai mudar. Não é fixo, não é permanente a adolescência. Você vai mudar, você vai crescer, você vai amadurecer e muitos desses amigos que você tem hoje, considera eles super, pode se tornar, você vai se afastar dele, pode ser que você nem mais encontre essa pessoa. Então, fica ligado que às vezes aquele próprio amigo que você tem se afasta de você por coisa banal. Então, cuide da sua família, ela é a mais importante aí. Você precisa saber que quando você crescer, sair da fase da adolescência, você vai voltar, né? Você sai dessa crise aí de achar que a família não é importante e vai voltar para sua família. Então perceba aí que essa fase que você está vivendo, os amigos são muito importantes, mas a família também é importante. Valorize sua família, ok? Então, valorizar a amizade. Nesse período da adolescência, a amizade é muito forte, né? Entre os jovens, isso é natural. Tá? Começar os namoros, tal, isso também é natural, tá, ok? Mas a gente precisa desenvolver relacionamentos de amizade, né? Cultivar as que possuem o quê? Que buscam sempre algo novo. Então, os jovens sempre buscam amizade e buscam sempre algo novo. Isso é muito importante. Refletindo a procura também por lazer e encontrar com os amigos, né? Revelando uma grande afinidade entre as amizades. Então, nesse momento, a procura dos parceiros para sair, para conversar, para a amizade, para a diversão, para o lazer, para o futebol, para as práticas esportivas, é muito saudável e muito importante que os jovens desenvolvam isso, mantenham relacionamentos saudáveis, ok? Muito importante. Então, desenvolva relacionamentos saudáveis com você, com o círculo de amizade que está à sua volta e principalmente com a sua família. O outro aspecto aí que a gente vai discutir é espiritualidade. Professor, espiritualidade? Sim, meu caro, a espiritualidade é muito importante para a sua saúde mental e social. Sem espiritualidade, você está fadado a ser uma pessoa aí com um comportamento muito equivocado sobre a vida e sobre você mesmo e sobre sua família e o mundo que está à sua volta. Por quê, professor? Por que eu vou ter aí uma visão da realidade equivocada? Preste atenção comigo, meu caro. Olha só, a espiritualidade nada mais é do que você transcender, mas eu não sei o que é transcender, professor. Transcender é você ultrapassar o conceito comum. As pessoas acham isso. Todo mundo acha isso com relação à vida. E você transcende essa ideia. Transcende isso com a sua fé, a sua família. Provavelmente tem uma religião que participa. Participe com a sua família. Vá, participe. É muito importante que você esteja com a sua família, porque é essa transcendência dos conceitos através da fé e da sua percepção, né, dos seus sentidos, é muito importante porque ela vai permear, vai decodificar a realidade que está à sua volta. Então, entender a realidade da sua volta, a religião, a religiosidade, né, a espiritualidade, melhor, né, colocar assim, ela vai dar essa noção da realidade para você, a compreensão do mundo à sua volta.
tá? Então é muito importante que você desenvolva isso para você, porque isso vai trazer saúde mental lá nesse ambiente social, quando você vai encontrar pessoas também, você vai aprender com essas pessoas. Então a religiosidade, a espiritualidade, desculpe, ela é importantíssima, tá? Porque através dela nós podemos propiciar ao homem o significado da vida. Quando você busca, é uma propensão humana. Você tem uma tendência a buscar o significado da vida. E como você vai entender o significado da vida se não tiver uma espiritualidade, né? Se não buscar alguma forma de religião ou alguma forma de filosofia? Mas eu não acredito em Deus. Mas você pode ter uma forma de pensar a vida. Tá? A espiritualidade não só está ligada à religiosidade, também está uma forma de pensar a vida. Então você pode pensar como é a vida. Qual o sentido da vida? Conceitos que transcendem o tangível, aquilo que é palpável, né? Aquilo que é palpável. Então, transcender o palpável, transcender o comum, é você ultrapassar o mero conceito e se aprofundar e ver a realidade de forma mais plena. E quem tem espiritualidade procura se conectar com algo maior, buscar uma força maior, nem que seja as convicções, né? O que você pensa da vida, valores e convicções. Isso também é muito importante para que você construa um caráter, uma vontade consciente forte, tá? Para que você possa enfrentar. Então, aqui Guimarães, esse foi o cara que escreveu esse conceito aí. Então, o que é você desenvolver espiritualidade? É ter um espírito. Não estou falando de espírito no sentido de possuir alguma coisa dentro de si. Espírito que eu estou falando aqui é a força de vontade. Você tem uma força de vontade forte para enfrentar a vida, tá? Então a vontade consciente, você tem uma vontade consciente forte, tá? Que alguns pensadores dizem que é o eu maior, aquele que compreende a vida, que compreende o pai, compreende a mãe, compreende os amigos, compreende o que está acontecendo à sua volta para agir de forma correta, que seria também o ego, chamado pela psicologia de o ego, que você tem isso forte, isso a sua vontade, o seu espírito, isso lhe dá autoconhecimento. Você conhece a si mesmo profundamente, né? Isso fortalece a sua vontade consciente e ajuda você a enfrentar a sua vida, ajuda você a enfrentar os seus problemas, ajuda você a conviver melhor com as pessoas que estão à sua volta e com a sociedade e saber buscar também os objetivos da vida, ok? Gente, essa aula termina por aqui, das práticas corporais, né, componentes do estilo de vida, mas lembre sempre, a sua juventude está passando, a passos largos passando. Aproveite esse momento que é a primavera da vida para vivê-la plenamente, mas sempre de forma preventiva e consciente, com autoconhecimento, ok? Um forte abraço, galera, até mais!